Você já teve a sensação de que existe algo por trás de tudo o que acontece no mundo? Crises, revoluções, mudanças culturais, como se fosse parte de um mesmo plano? E se eu te dissesse que um filósofo brasileiro passou décadas investigando esse mistério e chegou a uma resposta que pode mudar a forma como você enxerga a história e o presente? No livro O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho parte de um acontecimento simples, uma palestra no museu em São Paulo, e descobre que aquilo era o sintoma de algo muito maior. A partir dessa pista, ele embarca numa jornada que atravessa a Grécia Antiga, o pensamento de Marx e chega até os bastidores do poder global. Cada capítulo revela uma peça desse quebra-cabeça e mostra por que vivemos hoje num mundo que parece cada vez mais controlado e o que isso significa para o seu futuro. Esse resumo vai te fazer repensar o que você entende por liberdade, história e até espiritualidade. Olá, seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago resumos de livros e teses com temas filosóficos, econômicos, além de empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Antes de começar, eu tenho alguns recados para te passar. O primeiro é que aqui na descrição do vídeo você encontra o link desse livro, caso você queira adquirir ele na Amazon. Dessa forma, você vai estar contribuindo indiretamente ao canal. Além disso, você vai encontrar a central de mídias do canal. Lá, você encontra os links tanto para o canal do Telegram, onde anexo alguns documentos extras, como teses e as atualizações deste canal e do outro canal da Hub Sagaz. Também na central de mídias do canal, possui os links para os produtos que são parceiros aqui do canal, além de cursos e consultorias que disponibilizamos. Neste momento, temos disponível o curso de autocustódia de Bitcoin e o curso de implementação de checkouts e recebimentos em criptomoedas, utilizando moedas fiat, o que é ideal para pequenos negócios, empreendimentos imobiliários, pousadas, etc. Além de consultorias de setup de autocustódia e consultoria para automação no processo de recebimentos de criptomoedas em seu negócio. Mais informações na aba de cursos e consultorias. Fique à vontade aqui na seção de comentários para colocar o que você achou desse livro, qualquer dúvida a respeito ou algo que tenha a acrescentar. Eu estarei lendo e te respondendo aqui abaixo. Agora voltando para o vídeo, livro 1, Peçanha. No primeiro livro, intitulado Peçanha, o autor parte de um episódio pessoal e conclui que ali havia um sintoma de algo muito maior. Olavo de Carvalho descreve a experiência de ter assistido a uma conferência de José Américo Mota Peçanha no ciclo de Ética do MASP. As palavras do conferencista produziram nele uma sensação de náusea intelectual e uma inquietação que o impeliram a passar a madrugada escrevendo contra aquilo que ouviu. Um material que viraria em grande parte o miolo deste livro. A narrativa começa explicando por que o autor não se limita a refutar argumentos pontuais, o que lhe parecia perigoso na fala de Peçanha. Não eram meras ideias isoladas, mas um conjunto de atitudes e subentendidos que funcionavam como um feitiço sobre a plateia. Olavo descreve a plateia como tomada por um encantamento. A retórica e as imagens de Peçanha transformavam afirmações frágeis em impressões de autoridade e aquilo que foi dito passou a circular como se fosse o pensamento consensual dos cultos. A impressão não era apenas de erro intelectual, mas de uma intoxicação coletiva capaz de debilitar a capacidade crítica. A partir dessa ocorrência, o autor traça duas linhas de preocupação. Primeiro, registra o caráter autobiográfico e circunstancial do ponto de partida. A obra nasce, em suas palavras, da necessidade de expor os fatos que deram origem à pergunta investigada. Não para punir um indivíduo já falecido, mas para mostrar as raízes culturais de um fenômeno que continua vivo no ambiente intelectual. Em seguida, ele descreve o que identifica como o problema maior, uma operação histórica e cultural promovida por um grupo de especialistas, destinada a reorientar a formação intelectual da nação em torno de um novo corpo de crenças, um materialismo disfarçado de nova história da ética, que repetido e institucionalizado tenderia a tornar-se consenso. O capítulo dedica atenção a explicar como isso foi feito no plano prático. Olavo analisa o ciclo de conferências do MASP e aponta escolhas deliberadas no programa, figuras e episódios selecionados de modo a destacar uma tradição materialista, por exemplo,
a elevação de Epicuro ao centro da história grega, e a minimizar ou omitir as grandes correntes que compõem o cânone: Platão, Aristóteles, estoicos. Na Idade Média, por exemplo, o foco passou a ser a Inquisição, tratada como se fosse o emblema definitivo daquele período, quando, na perspectiva histórica mostrada por Olavo, a Inquisição é um fenômeno posterior e não representa a essência do pensamento medieval. Essa montagem retórica, diz o autor, funciona como instrumento de persuasão. Ao apresentar uma versão parcial e formatada da história das ideias, os organizadores transformam uma visão particular em aparência de consenso. No centro da crítica peçanha está a sua imagem simbólica. Ele não é somente um palestrante equivocado, mas o emblema de vícios intelectuais mais amplos. O autor lista essa tipologia: estetismo, que substitui o critério moral; desprezo pela tradição, que abre caminho à manipulação do passado; busca pelo prestígio e pelo poder que prevalece sobre o compromisso com a verdade, e mostra como essas atitudes, reunidas numa personalidade pública, tornam-se veículo para uma mudança cultural de alcance muito maior do que o meramente acadêmico. A figura de Peçanha serve, assim, para encarnar os elementos que permitem a proliferação de uma nova ortodoxia. Olavo também distingue o tipo de crítica que pretende fazer. Não se trata de um ataque puramente pessoal, nem de uma réplica retórica, mas de uma investigação que remonta às genealogias intelectuais das ideias veiculadas. A partir do choque inicial, ele explica a necessidade de interrogar as raízes do epicurismo e daí seguir por conexões históricas que ligam Epicuro a correntes modernas, culminando numa análise das consequências políticas e culturais dessas ideias. O objetivo declarado é demonstrar como proposições que parecem inócuas, teorias éticas ou cosmologias de gabinete, discursos de salvação moral, têm efeitos práticos e coletivos que acabam por reconfigurar instituições e mentalidades. Por fim, o capítulo estabelece o propósito do livro: usar um fato aparentemente menor como chave de leitura para um círculo mais amplo de problemas. A Conferência de Peçanha é situada como um sinal inaugural cuja análise permite revelar um processo de reforma da inteligência em curso, isto é, a implantação gradual de um corpo de ideias que sequer transforma em senso comum. O tom final é de instalação de uma investigação. O autor prepara o leitor para um percurso que vai desde a filosofia antiga até as formas modernas do materialismo e da religião civil. Um trajeto destinado a mostrar como as ideias moldam silenciosa e eficazmente as bases da vida coletiva. Livro 2. Epicuro. Capítulo 2. Cosmologia de Epicuro. No segundo capítulo, Olavo de Carvalho inicia a análise propriamente filosófica da obra, entrando no núcleo da cosmologia de Epicuro. Ele parte da conferência As Delícias do Jardim, de José Américo Mota Peçanha, que foi, segundo ele, mais do que uma exposição histórica. Foi uma profissão de fé no epicurismo e uma declaração de guerra a todos os seus críticos. Peçanha apresentou Epicuro como um dos maiores pensadores de todos os tempos, um mestre capaz de fornecer a solução para todos os males humanos e até uma inspiração para tirar o Brasil do atoleiro moral. Essa exaltação, carregada de entusiasmo militante, é vista por Olavo como perigosa justamente porque transforma uma doutrina de fuga, o retiro para o jardim, em um suposto programa de renovação política. Para o autor, propor que a retirada dos intelectuais da vida pública seja uma forma de resistência é o mesmo que recomendar fugir dos credores como forma de pagá-los. É abandonar a realidade em vez de enfrentá-la. Olavo então descreve a cosmologia de Epicuro. Para o filósofo grego, tudo no universo é composto de átomos e vazio, inclusive a alma humana. Os deuses existem, mas vivem num estado de perfeita beatitude e indiferença, não interferindo em nada do que ocorre no mundo. O cosmos é o resultado do acaso, e o único elemento de liberdade é o clinamen, o desvio espontâneo dos átomos que quebra o determinismo absoluto. Essa é a base de uma visão que apresenta o mundo como um fluxo sem propósito, onde os átomos e os homens se movem cegamente, sofrendo e buscando prazer até se extinguirem no nada. O fim de todas as coisas é a morte, seguida do esquecimento absoluto. Essa é, segundo Olavo, uma filosofia que, em vez de consolar, glorifica o nada e a aniquilação. Ele aponta que essa cosmologia não oferece apenas um retrato sombrio do universo,
mas também se mostra incoerente. Se o mundo é realmente tão caótico e sem sentido como Epicuro descreve, então viver de acordo com a ética epicurista, que prega a serenidade e moderação, seria impossível, porque o próprio universo não oferece base para uma vida ordenada. Se, por outro lado, a prática epicurista funciona e traz paz, isso indica que a descrição do mundo não pode ser verdadeira. É aqui que Olavo detecta uma espécie de piedoso subterfúgio. A ideia de que talvez a cosmologia de Epicuro não deva ser entendida literalmente, mas simbolicamente, como uma espécie de mito pedagógico que ajuda a libertar o homem do medo dos deuses e o introduz na vida filosófica. Mas Olavo rejeita essa solução. Para ele, essa interpretação é apenas uma desculpa para dar profundidade a um pensamento confuso e inconsistente. Se fosse um mito pedagógico, argumenta, ao menos deveria ser verossímil. E a cosmologia epicurista, com a sua coleção de contradições, não consegue convencer nem esteticamente. Ele vai além, explorando os problemas lógicos da própria teoria epicurista. Por exemplo, se tudo o que existe na memória e na imaginação é material, como Epicuro afirma, então tudo o que os deuses pensam e recordam passa a existir materialmente. Isso levaria a absurdos, como a possibilidade de um simples pensamento divino tornar uma lagartixa mais durável que o próprio Deus que a pensou. A consequência é paradoxal. Quanto mais rarefeita é uma coisa, mais durável ela é, e, portanto, a realidade mais sólida, o mundo material, estaria na base da escala ontológica, próxima da irrealidade. Isso, para Olavo, é idealismo disfarçado, justamente o oposto do que Epicuro pretendia. Para tentar resolver esse dilema, Epicuro propôs a ideia de eviternidade, segundo a qual os deuses não são eternos, mas se recompõem idênticos após a morte. Porém, essa solução só complica o problema, pois implica que haja uma essência imutável que atravessa o tempo, algo que equivale na prática a admitir a eternidade e idealismo que Epicuro queria evitar. Por fim, Olavo conclui que a cosmologia de Epicuro funciona mais como um chamariz emocional para atrair discípulos do que como uma explicação racional do mundo. Sua força está em oferecer um alívio psicológico, não uma verdade filosófica. É um convite a abandonar a busca pela realidade e aceitar uma narrativa que consola, mesmo que seja incoerente. Para Olavo, isso transforma a fuga para o jardim em uma solução individualista e ilusória, incapaz de resolver os problemas sociais que pretende responder. É, no fundo, um gesto de desistência diante da história, compreensível em tempos de decadência, mas que não oferece uma saída para a crise coletiva. Capítulo 3. Ética de Epicuro. No capítulo 3, Ética de Epicuro, Olavo de Carvalho continua a análise da filosofia epicurista, agora voltando-se para seu aspecto prático e moral. Ele começa lembrando que Peçanha, em sua conferência, apresentou o epicurismo como a solução para todos os males humanos, especialmente para os brasileiros. Mas, para Olavo, a parte ética da doutrina é tão problemática quanto sua cosmologia. A ética epicurista, explica o autor, divide-se em duas partes, uma geral ou teórica e outra prática. A teórica é bastante convencional, afirma valores comuns a praticamente todos os filósofos da antiguidade, como a superioridade da contemplação sobre a ação e a busca da vida filosófica como caminho para a felicidade. Mas o que se chama normalmente de ética de Epicuro não é propriamente uma teoria moral, e sim um conjunto de técnicas psicológicas destinadas a produzir serenidade e eliminar perturbações, o famoso tetrafármacon, ou quádruplo remédio. Esse remédio consiste em 4 princípios simples: não temer os deuses, eles não interferem no mundo; não temer a morte, pois quando ela chega já não estamos lá para sofrer; lembrar que os prazeres são fáceis de alcançar e que as dores mais graves são curtas ou suportáveis. Para praticar esses princípios, o discípulo deve se retirar da vida pública e refugiar-se no jardim, cultivando amizades e conversas filosóficas que reforcem essas convicções. O objetivo é construir um estado psicológico de imperturbabilidade, ataraxia, no qual o presente é suavizado pelas boas lembranças do passado e pela ausência de medo em relação ao futuro. Olavo observa que essa técnica tem valor limitado. É uma espécie de ginástica interior, comparável aos métodos modernos de autoajuda, como o pensamento positivo ou a programação neurolinguística.
pode funcionar para reduzir a ansiedade e trazer uma sensação de paz, mas não responde às questões mais profundas sobre a natureza do bem e do mal, nem às exigências de justiça e responsabilidade. É, portanto, uma solução subjetiva e parcial, incapaz de enfrentar o sofrimento em seu aspecto existencial e histórico. O autor vai mais fundo e mostra o que considera o perigo central do epicurismo, ao propor que a dor seja afastada pela substituição das sensações presentes por recordações agradáveis ou pela reflexão racional. A filosofia acaba abolindo a consciência do sofrimento em vez de resolvê-lo. A dor não é enfrentada, mas anestesiada. A consciência, que poderia levar o homem à busca de sentido e à transformação interior, é silenciada. Para Olavo, isso é equivalente a propor o sono em vez da vigília. O homem epicurista troca a vida plena pela sensação de conforto. Por fim, Olavo critica a noção de que o prazer seja o critério supremo da ética. Quando o bem é reduzido ao que é agradável, perde-se o vínculo entre moralidade e verdade. O certo passa a ser apenas aquilo que nos faz sentir bem, e não aquilo que corresponde a uma ordem objetiva do ser. Esse hedonismo acaba, segundo o autor, levando ao relativismo e ao niilismo, a dissolução de qualquer medida superior à subjetividade individual. Assim, a ética de Epicuro, longe de ser um caminho de libertação, é vista como um remédio ilusório, um calmante que torna a humanidade mais dócil diante de sua miséria, oferecendo consolo psicológico em lugar de uma verdadeira solução para os dilemas do sofrimento e da injustiça. Capítulo 4. Lógica de Epicuro. No capítulo 4, Lógica de Epicuro, Olavo de Carvalho examina a teoria do conhecimento do filósofo do jardim, mostrando que ela não é uma tentativa de compreender o mundo, mas de moldar a percepção para se ajustar a uma doutrina prévia. Ele explica que Epicuro não busca descrever a realidade de forma objetiva, mas criar um sistema que faça o discípulo ver o mundo de modo a confirmar sua filosofia. Em outras palavras, a prática vem antes da teoria. É a disciplina do jardim, com seus exercícios de memorização e reflexão, que treina a mente a enxergar a realidade de acordo com os princípios epicuristas. Olavo chama atenção para o fato de que essa lógica não tem como objetivo a descoberta da verdade, mas a produção de serenidade. A lógica dos sinais de Epicuro, um tipo de raciocínio baseado em inferência do tipo onde a fumaça há fogo, é usada para sustentar teorias que não se podem provar. Esses raciocínios são válidos apenas como sugestões ou hipóteses, mas Epicuro os leva à condição de prova, permitindo que se demonstre praticamente qualquer coisa. Nas mãos de um orador hábil, esse método serve para transformar impressões subjetivas em verdades filosóficas, algo que Olavo compara ao uso retórico de argumentos para convencer um público hipnotizado. O próprio Epicuro, lembra o autor, dizia que a veracidade das explicações era irrelevante, desde que tivessem efeito tranquilizador. Era admissível, inclusive, aceitar explicações contraditórias, contanto que elas afastassem o medo dos deuses e da vida futura. Isso revela que a sua lógica serve, antes de tudo, como um instrumento de manipulação psicológica, destinado a reduzir o mistério do mundo ao tamanho da experiência mais banal e, assim, embotar a inteligência do discípulo. Olavo chama esse processo de convite ao sono. A filosofia epicurista funciona como um anestésico intelectual, reduzindo a inquietação que poderia levar o homem a buscar respostas mais altas. O resultado é um estado de torpor, no qual o indivíduo sente paz porque deixou de questionar, não porque encontrou a verdade. Ele conclui o capítulo mostrando que esse tipo de lógica inaugura uma forma de servidão voluntária. O discípulo submete sua percepção à doutrina e, por meio da repetição, molda seus próprios pensamentos até acreditar no que lhe foi ensinado. Olavo faz um paralelo com o condicionamento pavloviano e com técnicas modernas de lavagem cerebral. A prática contínua gera uma associação entre ideias e sensações até que a teoria deixe de ser uma hipótese e se torne uma realidade vívida. Assim, a filosofia de Epicuro não é uma via de libertação, mas um mecanismo de auto-hipnose coletiva que suprime a consciência crítica em favor de uma conformidade reconfortante. Capítulo 5. A índole do epicurismo. Nesse capítulo,
Olavo de Carvalho dá um passo atrás para sintetizar o que foi visto nos capítulos anteriores e interpretar o espírito geral do epicurismo. Ele começa observando que a doutrina de Epicuro só pôde florescer em um contexto histórico de esgotamento político e espiritual. Depois da crise das instituições democráticas de Atenas, do fechamento das grandes escolas filosóficas e da extinção dos sonhos de reforma moral e cívica, instalou-se um clima de medo e silêncio que isolou os indivíduos. Cada pessoa se fechou em sua angústia privada, sem possibilidade de ação coletiva que desse sentido à vida. É nesse cenário que o Jardim de Epicuro se tornou um refúgio, oferecendo aos desamparados um consolo subjetivo, meditação, amizade e esquecimento. Para Olavo, o jardim não é um espaço de liberdade, mas de evasão. Não é a afirmação de uma vida superior, mas uma forma de renúncia, de desistência do mundo. Ao trocar a participação na vida pública por um retiro contemplativo, o epicurista evita enfrentar os problemas históricos e sociais de sua época. É uma fuga respeitável e compreensível, mas que marca um rebaixamento da consciência. Em vez de buscar o céu ou transformar a terra, ele busca apenas paz interior e aplacamento da dor. O resultado é uma filosofia que termina por embelezar a morte, glorificando o esquecimento e o nada. Olavo caracteriza o epicurismo como a primeira forma sistemática de niilismo da história do Ocidente. É um niilismo requintado, que procura suavizar a desesperança e transformar o desespero em algo suportável. Mas justamente por isso é perigoso. Não propõe um projeto de ação moral ou política, apenas a anestesia do sofrimento. É uma filosofia para épocas de colapso, para homens reduzidos à condição de ratos, para os quais o esgoto parece uma esperança de abrigo. O autor sublinha que essa índole evasiva do epicurismo é mais do que um detalhe histórico. Ela se torna um modelo recorrente ao longo dos séculos. Sempre que uma civilização enfrenta o esgotamento de seus grandes ideais, surge uma tendência de fuga para jardins, mosteiros, seitas ou utopias individualistas. Para Olavo, o epicurismo antecipa várias ideologias modernas que também propõem uma evasão da realidade, seja na forma de alienação estética, de consumo hedonista ou de fuga para mundos virtuais e narrativas reconfortantes. O capítulo encerra o livro 2 mostrando que o epicurismo, longe de ser uma filosofia de libertação, inaugura um padrão psicológico e cultural que se repete em momentos de crise. Um convite ao recolhimento e ao torpor, que pode dar a sensação de serenidade, mas na prática perpetua o estado de impotência diante da história. Essa conclusão prepara o leitor para o passo seguinte, a análise de Marx, em que Olavo mostrará como esse impulso de fuga foi transformado em projeto revolucionário, que ao invés de renunciar ao mundo, procura remodelá-lo à força. Livro 3, Marx. Capítulo 6, a substituição do mundo. No livro 3, Marx, Olavo de Carvalho mostra que o marxismo não é uma criação isolada de Karl Marx, mas a herança de uma tradição filosófica que remonta a Epicuro. Ele começa lembrando que Marx dedicou sua tese de doutorado ao estudo da diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, revelando que seu primeiro interesse acadêmico foi voltado justamente ao príncipe dos ilusionistas filosóficos. Para Olavo, isso não foi um acidente. Tanto Marx quanto Epicuro compartilham uma característica decisiva: a fusão entre teoria e prática, isto é, a ideia de que a filosofia não deve apenas interpretar o mundo, mas agir sobre ele para transformá-lo. Essa fusão é o núcleo da célebre 11ª tese sobre Feuerbach, na qual Marx afirma: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras, cabe transformá-lo. Olavo interpreta essa frase não como um convite genérico à ação, já que os homens sempre agiram sobre o mundo, mas como uma convocação dirigida aos filósofos. O que Marx propõe é uma mudança de atitude da própria filosofia. A teoria passa a ser um tipo de prática, de intervenção direta na realidade. O filósofo deixa de buscar a verdade contemplativa e se torna um engenheiro social, um agente histórico. Essa mudança tem implicações profundas. Quando a teoria passa a ditar o que a realidade deve ser, a distinção entre ser e dever ser é dissolvida. Em vez de reconhecer um mundo objetivo a ser compreendido, a filosofia marxista se torna um projeto de transformação. A realidade deve se ajustar ao modelo teórico.
Olavo afirma que isso abre o caminho para uma alucinação ideológica. Como não existe mais um critério fixo de verdade, qualquer construção mental pode servir de base para remodelar a sociedade. O resultado é uma sucessão de tentativas históricas de materializar utopias sempre à custa da destruição do que existe. A consequência última, segundo Olavo, é a crise da verdade objetiva. Se o pensamento já não busca descrever o real, mas transformá-lo, a própria noção de verdade se torna relativa à prática revolucionária. Isso leva a um estado de permanente instabilidade, um ciclo do devir, em que a realidade nunca é aceita como é, mas sempre vista como algo a ser superado. Para o autor, esse ciclo é uma prisão espiritual. Impede a transcendência, pois o homem fica preso ao movimento incessante da história, sem um ponto de repouso onde possa contemplar a verdade. Olavo conclui que o marxismo é, portanto, uma espécie de epicurismo ativado. Enquanto Epicuro convidava o discípulo a fugir do mundo e anestesiar a consciência, Marx transformou essa fuga em ação histórica. Não se trata mais de sair do mundo, mas de recriá-lo segundo uma teoria. O resultado, porém, é semelhante. Ambos substituem a realidade concreta por uma construção imaginária, seja ela um jardim de paz interior ou uma sociedade futura idealizada, e com isso afastam o homem da experiência direta do ser. Livro 4. Os braços e a cruz. Capítulo 7. Materialismo espiritual. No capítulo 7, Olavo de Carvalho aprofunda a análise do materialismo, mostrando que ele não é apenas uma negação da espiritualidade, mas uma espiritualidade invertida. Ele começa com uma crítica à ideia de Nicolau de Cusa, que consagrou o espaço e o tempo como dimensões absolutas da realidade. Para Olavo, essa mudança de perspectiva foi decisiva na formação do pensamento moderno. Ao invés de ver o espaço e o tempo como quadros relativos à experiência humana, passaram a ser tratados como entidades quase divinas, determinando e limitando tudo o que existe. Essa absolutização do espaço e do tempo é para o autor uma forma de idolatria. Eles se tornam os novos deuses, e a consciência humana se vê reduzida a um ponto minúsculo dentro de uma máquina cósmica indiferente. Esse é o primeiro passo para o que o Olavo chama de materialismo espiritual, um sistema em que o universo físico é tratado com reverência quase religiosa. Longe de ser um pensamento puramente ateu, o materialismo moderno cria um culto. Ele tem dogmas, as leis naturais, sacerdotes, os cientistas, templos, os laboratórios e até promessas de salvação, o progresso indefinido da ciência e da técnica. Olavo mostra que esse culto ao mundo físico é paradoxal. Ao mesmo tempo que pretende negar a transcendência, acaba criando uma transcendência substituta. Em vez de Deus, adora-se a história. Em vez da vida eterna, promete-se uma utopia futura. Essa forma de materialismo exige fé, exige esperança em um sentido final para a evolução da matéria e, por isso, comporta-se como uma religião. Ele argumenta que esse fenômeno não é acidental, mas uma necessidade psicológica. O ser humano, mesmo quando nega a Deus, não pode viver sem algum tipo de relação com o absoluto. O materialismo espiritual é, portanto, uma tentativa de preencher o vazio deixado pela perda da religião tradicional, criando uma nova cosmologia em que o homem não se vê como partícipe de uma marcha cósmica. Mas, ao contrário da tradição religiosa, essa marcha não leva à redenção, e sim ao aniquilamento final, à entropia universal. O capítulo termina mostrando que esse culto ao tempo e ao espaço servem de fundamento para ideologias que colocam a história como o árbitro supremo do bem e do mal. O historicismo, por exemplo, define que o que é superior é apenas o que vem depois, e o que o passado deve ser superado por definição. Com isso, o presente é reduzido a um ponto de passagem, e o homem se sente moralmente obrigado a colaborar com o sentido da história, mesmo que isso signifique sacrificar valores permanentes ou realidades concretas. Capítulo 8. Revolução Gnóstica. Neste capítulo, Olavo de Carvalho descreve a modernidade como um movimento de caráter gnóstico, ou seja, um projeto que busca substituir a ordem transcendente por uma ordem fabricada pelo homem. A gnose, historicamente, sempre quis corrigir o mundo, considerado imperfeito para que se ajuste a uma visão de salvação imanente. Esse impulso reaparece na modernidade,
Em vez de aceitar a realidade como algo a ser compreendido e redimido, o homem moderno procura reconstruí-la de acordo com um plano racional. Olavo explica que essa transformação tem um aspecto religioso profundo. Ao negar Deus, o homem moderno não se torna irreligioso, mas cria uma nova religião em que o papel do Criador é assumido pelo próprio homem. Essa religião política oferece um novo mito de salvação. A história é vista como um processo de libertação gradual, culminando em uma sociedade perfeita, a utopia. Com isso, a esfera política e o Estado passam a ter uma função sagrada. São os instrumentos dessa redenção. Para ilustrar o caráter ambivalente desse processo, Olavo utiliza duas figuras bíblicas, Leviatã e Behemoth. O Leviatã, na tradição, representa o poder gigantesco que domina o mundo e aqui simboliza o Estado moderno que concentra poder absoluto e se coloca como autoridade suprema. Já o Behemoth representa a rebelião caótica contra toda a ordem, as forças revolucionárias que pretendem derrubar qualquer estrutura existente. Essas duas forças, que parecem opostas, na verdade se complementam. O caos provocado pela rebelião justifica a criação de um poder ainda mais centralizado que promete restaurar a ordem. É assim que a modernidade vive num ciclo permanente de destruição e reconstrução, sempre avançando em direção ao mesmo objetivo, uma ordem totalitária. Olavo contrasta esse movimento com o símbolo da cruz, que representa a união entre tempo e eternidade. A cruz é ao mesmo tempo sofrimento histórico e abertura para a salvação transcendente. Para o autor, ela é o único ponto de equilíbrio que permite ao homem viver no tempo sem ser escravo dele, pois o conecta a uma realidade que está além da história. A recusa desse ponto de transcendência é o que faz a modernidade oscilar entre o despotismo e o caos, sem jamais encontrar repouso. O capítulo termina sugerindo que o caminho para superar a crise moderna não está em criar novas utopias ou em retornar ao jardim epicurista, mas em restaurar essa conexão vertical, reconhecer que o sentido da história não é produzido pelo homem, mas recebido de uma ordem superior. A cruz, portanto, é apresentada como um antídoto para o feitiço gnóstico. Em vez de substituir o mundo, ela o redime. Livro 5. Caesar Redivivus. Capítulo 9. Religião do Império. Neste capítulo, Olavo de Carvalho traça a história da ideia de império desde Roma até o mundo contemporâneo, mostrando como ela nunca deixou de exercer fascínio sobre os homens. Ele começa lembrando que o Império Romano não foi apenas uma estrutura política, mas também uma construção espiritual. Reunia povos diversos sob a mesma lei e o mesmo culto civil, criando uma ordem que parecia refletir a própria harmonia no cosmos. Essa ideia de universalidade e centralização permaneceu viva mesmo após a queda de Roma, inspirando sucessivas tentativas de restaurar a unidade perdida, do Sacro Império Romano Germânico às monarquias universais sonhadas pelos papas e reis medievais. Olavo mostra como na modernidade essa ideia se transforma. Filósofos como Hegel e Comte interpretam o império como o estágio superior da revolução histórica. Para Hegel, a história é o processo pelo qual o espírito se torna consciente de si mesmo e o Estado é a manifestação suprema dessa consciência. Para Comte, o objetivo final da humanidade é uma ordem universal regida pela ciência e pela moral positivista, uma religião da humanidade que substitua o cristianismo. Em ambos os casos, o império deixa de ser apenas uma unidade política para se tornar um mito de redenção histórica. No século XX, essa tradição desemboca no que Olavo chama de Império Americano. Para ele, os Estados Unidos, mesmo sem se proclamarem oficialmente como um império, desempenham esse papel de fato. São o centro de uma ordem mundial baseada em princípios democráticos, econômicos e militares que se espalham pelo globo. Mas esse império é de tipo novo. Não é o domínio de uma aristocracia hereditária, e sim de uma elite intelectual, aristocrática e burocrática formada em universidades e centros de poder que define os rumos do planeta por meio de organizações internacionais, corporações e governos. Olavo destaca que essa elite funciona como um clero laico, detém o monopólio do discurso legítimo, define o que é progresso e o que é atraso, o que é permitido e o que é proibido. A adesão a seus valores funciona como uma profissão de fé, e aqueles que se opõem são tratados como hereges ou inimigos da humanidade. Assim, o Império Moderno tem também uma religião,
não mais baseada em deuses ou ritos, mas em ideais políticos e humanitários apresentados como verdades absolutas. Esse império americano é visto como a realização contemporânea do sonho romano de universalidade, mas com uma diferença crucial. Enquanto Roma unia os povos pela lei e pela cidadania, o Império Moderno tenta unificá-los pela ideologia, moldando mentalidades para que aceitem a ordem global como inevitável e até desejável. Capítulo 10. Na borda do mundo. Neste capítulo, Olavo retorna ao ponto de partida de sua investigação, a conferência de José Américo Mota Peçanha no MASP, para mostrar como aquele episódio, aparentemente trivial, continha em miniatura todo o drama da civilização contemporânea. A experiência inicial que lhe causou desconforto, explica ele, não foi apenas uma discordância intelectual, mas a percepção de que um feitiço estava sendo lançado sobre a inteligência coletiva, anestesiando o senso crítico e convertendo uma plateia culta em seguidores de uma visão parcial do mundo. Olavo conclui que vivemos dentro do que ele chama de Jardim das Aflições, uma civilização em que todas as alternativas, por mais opostas que pareçam, convergem para um mesmo destino, o Império Universal. Seja pelo caminho da revolução ou da reação, do liberalismo ou do socialismo, da fé cega no progresso ou da fuga para o privado, tudo acaba reforçando a marcha em direção a uma ordem global centralizada. É um mundo que parece oferecer muitas opções, mas no fundo estreita cada vez mais o horizonte da liberdade espiritual. Ele argumenta que essa situação não pode ser resolvida apenas no plano político ou econômico. A crise é mais profunda, é uma crise da consciência, enfeitiçada por sistemas de pensamento que substituem a experiência direta da realidade por construções ideológicas. Romper esse feitiço exige um ato de responsabilidade pessoal e espiritual, uma decisão interior de restaurar o vínculo com a verdade, de não ceder à sedução das soluções fáceis ou das utopias que prometem redenção histórica. A imagem da borda do mundo sugere que a civilização chegou a um limite. Não há para onde escapar, não há jardins para se refugiar. A única saída é vertical, isto é, transcendente. Por isso, Olavo encerra o livro, convidando o leitor a reconhecer que a luta decisiva não é apenas externa, mas interna. Resistir ao império não é apenas recusar sua autoridade política, mas libertar a própria mente e a própria alma da submissão voluntária ao feitiço ideológico. Assim, o livro termina no mesmo ponto onde começou, mas em um nível mais alto de compreensão. O episódio do MASP, antes uma experiência pessoal de indignação, revela-se como a chave para interpretar toda uma era histórica. E o Jardim das Aflições, longe de ser apenas uma metáfora para o retiro epicurista, torna-se uma imagem do mundo moderno, um lugar em que a dor foi estetizada, a consciência foi domesticada e a liberdade só é possível a quem ousa romper o círculo do devir e se abrir ao transcendente. Pós-fácil. No pós-fácil de O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho revisita sua tese à luz do século XXI e explica como sua própria visão evoluiu após 2 décadas de análises e vivência nos Estados Unidos. Primeiro, tese central reafirmada. Olavo confirma a ideia de que a história do Ocidente é marcada pela busca incessante de um império universal, uma ordem política que se expande até englobar todo o mundo visível. Essa dinâmica não mudou, ainda vivemos sob projetos de centralização global que se apresentam de novas formas, mas têm o mesmo objetivo de poder universal. 2. A mentalidade revolucionária e unidade do movimento. Nos anos posteriores à primeira edição, Olavo desenvolveu o conceito de mentalidade revolucionária, uma atitude espiritual e intelectual que rejeita a ordem transcendente e busca refazer o mundo do zero. Segundo ele, todos os movimentos revolucionários, liberalismo radical, comunismo, fascismo, progressismo cultural, fazem parte de um único movimento histórico, uma corrente contínua de destruição e reconstrução da ordem social, visando uma humanidade autossuficiente e emancipada de Deus. 3. 3 blocos globalistas concorrentes. Olavo também formula sua teoria dos 3 blocos globalistas. Bloco anglo-americano, baseado em instituições financeiras, democracia liberal e redes globalistas de ONGs. O bloco russo-chinês, com raízes no eurasianismo, de Dugin, e no Partido Comunista Chinês buscando um mundo multipolar. Bloco islâmico, que almeja restaurar o califado e impor a Sharia como base civilizacional.
Esses blocos não são aliados permanentes, competem entre si pela hegemonia global, mas convergem em um ponto. Todos querem substituir soberania nacional por uma autoridade supranacional. 4. Reavaliação dos Estados Unidos. Na primeira edição, Olavo retratava os Estados Unidos como uma reencarnação do Império Romano em versão republicana, democrática e maçônica. 2 décadas depois, vivendo nos Estados Unidos, ele passa a ver uma América mais conservadora, cristã e resistente ao projeto globalista do que havia imaginado. Ele distingue entre o povo americano, em grande parte patriota e defensor das liberdades individuais, e a elite burocrática, midiática e universitária que promove a engenharia social, a expansão de direitos e o crescimento do Estado. Essa elite, segundo ele, é o verdadeiro motor da agenda globalista dentro do país, mas encontra resistência significativa da população. E 5. Confirmação da luta pelo império. O pós-fácil conclui reafirmando que a luta pelo poder global continua sendo o eixo central da história contemporânea. O Jardim das Aflições não desapareceu, apenas mudou de cenário. A mensagem final é um chamado à vigilância intelectual e espiritual para que cada indivíduo mantenha consciência clara do processo histórico e não seja enredado pela narrativa do poder. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que neste canal eu não exponho as minhas opiniões ficam nos outros canais da Hub Sagaz. Aqui eu tento ser o mais fiel possível ao autor. E os links, tanto desse livro, caso você queira comprar, quanto dos demais materiais da Hub Sagaz, tanto o canal do Telegram, com conteúdos gratuitos, produtos parceiros aqui do canal e cursos e consultorias, você encontra na central de mídias do canal. Os links estão na descrição. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.